Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o doutor Fábio Venzon, eminente procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Uma saudação especial à doutora Carmen Suzana Lagranha Demires Aragon, que participará desta sessão de julgamento em defesa de sua cliente. E uma saudação também especial à nossa assistência. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o 060-029506, de Santana do Livramento, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, recurso interposto por Mari Elizabeth Trindade Machado. Há pedido de sustentação oral por parte da doutora Carmen Suzana Aragon, a quem eu consulto se concorda com a dispensa do relatório, doutora Carmen. Sim, concordo. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Obrigada. Ilustres desembargadores eleitorais, digníssimo procurador eleitoral, demais senhores, boa tarde. A recorrente postula pelo provimento in totum do recurso interposto com a reforma da sentença e julgamento totalmente improcedente da representação ajuizada contra a recorrente, pois que pese todo respeito à juíza singular, a decisão não observou as provas dos autos e a legislação aplicada à espécie, o inciso 6 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97 e o inciso 6 do artigo 83 da Resolução 23.610 de 2019. Referidos artigos dizem, em síntese, que são proibidos aos agentes públicos condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito, como ceder e usar bem público em benefício próprio. Portanto, o que caracteriza a conduta vedada é o binômio uso de bem público em benefício próprio e o efetivo comprometimento da igualdade de oportunidades na disputa eleitoral. Ocorre que o adesivo, que é o objeto do litígio, ele nada teve a ver com o uso da máquina pública com propósito de benefício da candidatura da hora recorrente e tampouco em detrimento dos demais candidatos. Excelências, conforme exposto durante toda a instrução e reiterado no recurso, o adesivo com bem-vindo ao gabinete da prefeita Mari Machado só foi colocado na porta da sala, porque ela assumiu por decisão judicial, quando o prefeito foi afastado também por decisão judicial, e ela, por problema no joelho, não teve que ficar na sala de vice-prefeito. Então, ele foi colocado como identificação, e também porque essa porta tinha uma janela de vidro, né, para ter uma maior privacidade. E a demora de poucos dias na retirada, quando o então prefeito retornou também por decisão judicial, foi como ia se entregar essa sala lateral onde estava o adesivo, se priorizou a retirada da documentação, toda a organização da sala. Então, nada teve a ver com benefício da candidata para a eleição ou prejuízo aos demais candidatos. Note-se, inclusive, que o próprio recorrido, no depoimento dele, alega que nem deu importância para esse adesivo quando ele retornou, e também não deu nenhuma determinação no sentido de que ele fosse retirado. E a própria testemunha dele falou que sabia quem era o prefeito, sabia, e tinha ido lá para falar com a vice-prefeita Mari, numa oportunidade posterior. Então,
resta claro que não teve a violação ao inciso 6º dos artigos antes mencionados. Então, dessa forma, a recorrente entende que injusta a aplicação da sanção da multa no valor de 5.320. E, diante de todo o exposto, ela reitera pelo provimento in toto do recurso interposto para que a sentença seja julgada totalmente improcedente. Sem mais, obrigada. Obrigado, doutora Carmen. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, desembargador-presidente da Greve do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, o doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem são todos os servidores, uma saudação à doutora Carmen Aragon e uma saudação especial à nossa audiência. Bom, a questão já foi colocada, na verdade, então, a representação por conduta vedada, a utilização de bem público, no caso, o prédio da prefeitura, para a colocação de o que entendeu o representante ser uma propaganda, terminando de ser uma propaganda eleitoral, já que a candidata Maria Elizabeth Trindade era candidata a prefeita, ela era vice-prefeita e candidata a prefeita. E o representante era o prefeito e candidato à reeleição. Né? E ficou, durante o período eleitoral, quando ela já não era mais prefeita, aquele adesivo na prefeitura, né? Seja bem-vindo ao gabinete da prefeita Mari Machado. O que poderia ser interpretado, já naquele momento, ela não sendo mais prefeita em exercício, né? Que aquilo ali é uma referência à eleição, né? A eleição que ela viria a sagar vitoriosa. Né? Então, já antecipando a situação dela de prefeita. Então, seja bem-vindo ao gabinete da prefeita Mari Machado. E a alegação para manter este adesivo na porta, a primeira alegação foi de que houve esquecimento. Só que depois, em sede recursal, uma segunda alegação diferente, no sentido de que, na verdade, era uma proteção para que as pessoas que passam ali naquele local, era um local onde passavam pessoas, assim, que iam na prefeitura, enfim, né, para que não olhassem para dentro da sala. Seria uma nova versão que seria nisso, seria um adesivo que o objetivo seria uma proteção. Mas entendemos, e claro, ressalvando que, obviamente, não é um fato grave, né? Mas também, em compensação, a sanção aplicada foi a menor possível, foi apenas a pena pecuniária no seu mínimo, né, que é R$ 5.300 aproximadamente. Então, havia a questão da proteção não se justifica, né? Não se justifica. Assim, até uma testemunha de defesa, talvez por isso tenha sido alterada a versão, né, de esquecimento, uma testemunha de defesa alegou, ele ficou ali porque sem aquele adesivo a visibilidade dava toda, pegava toda a sala por dentro. E aí então vem essa versão. Mas tem outros adesivos que se pode colocar, né? Até dei um parecer, acabei dando até umas sugestões, né? Poder botar alguma imagem do próprio município, ou mesmo uma coisa em branco, um adesivo em branco, qualquer coisa, né? Não se justifica que fosse proteção manter, em virtude disso, em virtude de que ela não sendo prefeita de exercício, e naquele momento sendo candidata a prefeito, dizendo que é bem-vindo ao gabinete da prefeita Mari Machado, pode ser considerado uma propaganda eleitoral em bem público, porque está dentro da prefeitura municipal. Né? A violação, então, artigo 73, inciso 1. Então, salientando que a gravidade da conduta é bem menor, é pequena, mas entendemos que é proporcional à pena que foi aplicada. Então, por essas razões, estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem, doutor Fábio. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral. Uma saudação especial à doutora Carmen Aragon, advogada que tão bem procedeu na sustentação oral na defesa de seu cliente. Saudação ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saudação também à nossa audiência. Senhor presidente, a situação é bastante simples. Resta incontroverso que a candidata a prefeito da cidade de Santana do Livramento, integrante da 20ª Zona Eleitoral, dona Mari Elizabeth Trindade Machado, à época vice-prefeita, utilizou um gabinete na entrada do prédio da Prefeitura Municipal e
quando assumiu a interinidade, em razão do afastamento por decisão judicial do então prefeito, ela tomou cuidado de sinalizar aquele local como sendo o gabinete da prefeita em exercício, Mari Machado. Colocou um adesivo, uma porta dupla, as fotos estão reproduzidas no processo, uma porta dupla com vidro, onde, num lado, o adesivo dizia gabinete da prefeita Mari Machado, e no outro, seja bem-vindo. Bem-vindo com arroba, descaracterizar o gênero. Muito bem, isso é incontroverso. Segundo consta dos autos, ela, por um problema de saúde no joelho, permaneceu usando aquele gabinete e não utilizou o gabinete do prefeito municipal, o que é bastante comum acontecer, até para evitar maiores desgastes com essa assunção e ocupação de espaços entre prefeito e vice-prefeito, um afastado, e ambos concorrendo à eleição que se avizinhava. Muito bem. Ocorre que, quando do retorno do titular ao exercício do mandato, o mesmo cuidado não houve por parte da dona Mari Machado, ao afixar a identificação no seu gabinete. Não houve a correção da identificação e tampouco a supressão daquele adesivo, ou, conforme bem consta do parecer do Dr. Fábio, a colocação de uma outra paisagem, ou até mesmo ele refere no parecer um papel pardo para evitar que fosse devassada, então, aquela sala utilizada pela vice-prefeita. De forma que essa manutenção do status quo anterior, eu entendo que houve infração ao inciso 1º do artigo 73 da Lei 9504. Conforme consta, inclusive, das razões recursais, aquele gabinete, a localização dele na entrada do prédio, com grande visibilidade, grande trânsito de pessoas, conferiu uma vantagem entre um candidato. De modo que, senhor presidente, então eu estou votando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da penalidade aplicada, que foi fixada em grau mínimo. Legal. E assim como voto. Muito bem. Desembargador Oyama de Moraes. Sem microfone, desembargador Oyama. Obrigado. Senhor presidente, eminentes colegas, minha saudação ao doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, a quem eu saúdo os servidores, doutora Carmen, pela exposição tão bem feita. Eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Perfeitamente. Desembargador Armínio da Rosa. Igualmente, senhor prefeito, endossando as saudações feitas, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. Perfeitamente. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, minha saudação a Vossa Excelência e aos demais integrantes da Corte, o doutor Rogério, doutor Venzon, a doutora Carmen, pela sustentação feita. Não obstante o esforço desenvolvido, eu também estou convencido das razões apresentadas pelo eminente relator, a quem estou acompanhando, eminente presidente. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, em especial à doutora Carmen Aragon, comparecendo e fez uso da tribuna, e estou acompanhando integralmente o relator e até respeito à advogada presente, eu pude também verificar, e nós temos sempre esse cuidado dos autos, e efetivamente ali poderia, se a finalidade fosse proteção visual da sala, bastaria ter colocado aquela tinta ou algum papel vermelho sem os dizeres que estão ali, de modo que realmente ficou muito evidente a publicidade do nome, razão pela qual, agregando ao voto do eminente relator, estou acompanhando, senhor presidente. Perfeitamente. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, da mesma forma, endossando os cumprimentos já feitos, em especial à eminente advogada, acompanho o relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, recurso 06002
9506, de Santana do Livramento, negaram provimento à unanimidade. Colegas, nós temos um número considerável de julgamentos em pauta e eu gostaria, então, de encaminhar o procedimento da forma de examinarmos os destaques que os colegas ou o Ministério Público eventualmente tenham, assim como aqueles recursos onde, eventualmente, a decisão seja contrária ao parecer do Ministério Público. Então, consulto a todos os colegas e ao doutor Fábio Venzon se desejam destacar algum dos recursos. Caso contrário, nós iremos proclamar tão somente o resultado de todos aqueles onde a decisão for unânime e também na linha do parecer do doutor Procurador Eleitoral. Senhor presidente? Pois não, doutor Fábio. Só tem dois casos assim que eu imagino que são aqueles casos de prestação de contas, que vai ter uma divergência, e eu gostaria de falar um pouquinho. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Quais são o número deles, doutor Fábio? É o próximo, não é? Tá, o 2 e... Próximo. E o outro é o do Partido Verde. É outra prestação de contas, assim. Eu posso ver o número... Doutor posso até ver o número aqui rapidamente. Achar o número aí. O Partido Verde é da minha relatoria, né? É o número 6 da pauta, é isso? Exatamente. Isso. Partido Verde. Então, o 2 e o 6 pelo MP. Alguém mais tem algum destaque? Algum que tenha a divergência, a decisão esteja diferente do voto perdão, a decisão esteja diferente do parecer do Ministério Público? Bom, então vamos examinar esses dois destaques. O segundo da pauta é o processo, o recurso 060-025988 de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. É um recurso interposto pelo PDT. E eu passo, então, de logo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações. Esse recurso aqui diz respeito à prestação de contas do PDT do exercício 2018, em que foram verificadas fontes vedadas, né, no valor de R$ 22.478, o valor de fontes vedadas. Essa irregularidade de fontes vedadas, envolvendo R$ 22.478, e também tem mais uma questão de fontes vedadas, no caso, doadores que tratavam de pessoas exercentes de função ou cargo público de livre nomeação e exoneração. Mais R$ 660, que seria pessoa jurídica, né? O partido, em relação à pessoa jurídica, ele disse que houve equívoco do banco, que lançou no CNPJ das pessoas jurídicas depósitos que, na verdade, eram feitos, nas quais os depositários estariam laborando. Quer dizer, o depositário fez o pagamento, mas teria sido lançado no CNPJ da pessoa jurídica, né? E estamos entendendo que não há prova disso, que, na verdade, está lá como sendo doação de pessoa jurídica. Então, mas o valor é pequeno, R$ 600. O valor maior é realmente esses de cargos de público de livre nomeação e exoneração. Acontece que aqui, no caso, com a mudança legislativa, né, o mero assessoramento, que não se exige mais autoridade, né, basta que seja cargo de livre nomeação e exoneração, que abrange os cargos CCs de assessores, por exemplo, né, que tem muitos casos de assessores da Assembleia Legislativa que fazem doações. Então, existe sim a fonte vedada no caso, que essa era uma das alegações da defesa. Só que aqui, o percentual, o valor total dá 23.138, e o percentual fica em 4%, só um segundo aqui, 4,33%, né, das receitas declaradas. Segundo a jurisprudência da Corte, então, seria a aprovação das contas com ressalvas, né? Nesse sentido, até nós nos manifestamos nesse caso, pela aprovação das contas com ressalvas, e aí não aplicação da multa, em virtude disso, porque o artigo 37 menciona que desaprovadas se aplica, é o artigo 37,
Mas o artigo 36, que é o que fala da sanção de suspensão de cota do fundo partidário em virtude de recebimento de recurso de fonte vedada, esse dispositivo não vincula a desaprovação. Ele menciona, constatada a violação, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. Ele não vincula a desaprovação. E esse julgamento, comparado com o outro que vai ter, que é do Partido Verde, ele mostra como a questão fica injusto, no final das contas. Por quê? O partido maior, ele, por receber um volume maior de recursos, esse partido recebeu 500 mil reais, tem partidos que recebem 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, nos diretórios regionais, né? Ele pode se dar o luxo de cometer irregularidades sem ter nenhuma sanção, sob essa alegação de que a aprovação com ressalvas afasta, inclusive, a sanção de suspensão de cotas partidárias. Entendo que até seja um entendimento do TSE, mas, assim, não conseguimos concordar com esse entendimento. Por quê? Uma coisa é o artigo 37, que fala, desaprovadas as contas, aplica-se, determina-se o recolhimento do valor irregular com multa. Artigo 37, da partido político. O artigo 36 não fala desaprovadas as contas. Ele menciona, constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. Ele não exige desaprovação das contas. E aí a gente vê a injustiça, que eu entendo que termina sendo uma situação injusta. Porque a gente vai pegar o Partido Verde, vai ser o próximo, também por fontes vedadas, e nós vamos verificar que ele teve ali, acho que ele recebeu, salvo engano, 3 mil reais de fontes vedadas, só que isso configurou 14% dos recursos. E aí ele estaria sujeito ali a uma sanção de suspensão de cota do fundo partidário por 2 meses. Então, o Partido Verde deveria ficar suspenso por 2 meses, enquanto que aqui o PDT não teria nenhuma suspensão. E eu não vejo isso na norma. Essa questão da obrigação de desaprovação para suspensão em relação a recursos de fonte vedada. Uma alternativa que a Corte poderia analisar, pensar nesses casos, porque também temos que saber que a sanção que fosse aplicada, mesmo com a aprovação com ressalvas, a sanção seria uma sanção proporcional. Alguém pode dizer, não, mas de qualquer maneira, em relação ao recurso todo que eles receberam, foi só 4%, esses 20 mil representam só 4%. Ok, mas a sanção também vai ser proporcional. Se vamos aplicar a suspensão de cotas do fundo partidário, vai ser um mês. Vai ser um mês, vai ser proporcional também, né, ao percentual da irregularidade. O problema é que não se aplicar nada, porque se aprovou com ressalvas. Existe uma irregularidade. Por que não aplicar uma sanção proporcional de 1 mês, por exemplo? Seria bem mais justo. Aqui aplicaríamos 1 mês, no Partido Verde seriam 2 meses. Mas aí está de acordo com o percentual. Partido Verde 2 meses, mas aqui teria uma sanção. Porque é o que eu digo, partidos que recebem muitos recursos, um volume imenso de recursos, eles podem se dar o luxo de até 10% cometer irregularidades. Ele pode, não tem sanção nenhuma. Ele diz, não, até 10% eu posso receber recurso de fonte vedada. Eu não vou ter nenhuma sanção. No máximo, eu vou ter que recolher o recurso, se eu for pego. Se não, eu não tenho nenhuma sanção. Não tem multa, não tem suspensão de cota do fundo partidário. Uma alternativa, também para evitar isso, e para aqueles que entendem que não, tem que se falar em desaprovação para aplicar a suspensão, o artigo 36 não fala isso. Mas para quem entende dessa maneira, o TSE, ele tem julgamentos de 2018, por exemplo, em que ele falava em desaprovação parcial das contas. Né? Desaprovação parcial. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o processo prestação de contas 22.815 de Brasília, julgamento de 26 de abril de 2018, nós vamos verificar na emenda, até na decisão, o tribunal, por maioria, desaprovou parcialmente as contas dos democratas, relativas ao exercício financeiro de 2012. E aí, por exemplo, um trecho da emenda diz o seguinte: total das irregularidades de 9,51% do valor recebido do fundo partidário, um pouco inferior ao patamar de 10%, referido em precedente do Tribunal Superior, gravidade decorrente do reiterado descumprimento das normas de incentivo à participação política da mulher, a justificar a desaprovação parcial das contas. Então, essa figura da desaprovação parcial seria uma forma de, assim, semanticamente, em termos formais, chegar e justificar de que, não, aqui está havendo desaprovação. Aí sim, eu posso aplicar a multa, porque eu estou falando de desaprovação parcial, e poderia aplicar a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Então, o TSE tem julgamentos em que ele fala em desaprovação parcial. Aquilo que está irregular, aquilo ali é uma desaprovação. Aquilo ali você entende que está sendo desaprovado. Se está sendo desaprovado, você poderia aplicar até mesmo a multa. Mas, como eu referi, independente de desaprovação parcial, ou simplesmente se entender que não, ou existe aprovação com ressalvas, aprovação ou desaprovação. Não existe essa figura de desaprovação parcial. O TSE até entendeu já que havia. Mas
ficando no normal, assim, né, que a gente está acostumado, né, eu volto a frisar, o artigo 36 ele não exige a desaprovação. Eu sei, o TSE talvez entenda que sim, mas muitas vezes o TSE já mudou de decisões, de posições, né? Essa que é a grande verdade. Até um tempo atrás, o TSE entendia que na eleição proporcional, mesmo que verificado abuso de poder na eleição, não se anulavam os votos para a legenda. Os votos continuavam valendo para a legenda. O TSE, até há pouco tempo atrás, entendia dessa maneira. Sempre se entendeu que estava errado. Por quê? Porque aquele abuso de poder, ele contaminou a eleição. Os votos não podem valer nem para o candidato, nem para a legenda. Sempre se entendeu. Isso era o mais racional, o mais lógico, né? Agora mudou. Agora foi mudado. Então, assim, muitas vezes, quando eu entendo que uma determinada regra, ela aplicada, da forma como está sendo aplicada, está gerando injustiça, está gerando não só injustiça, mas ela está incentivando o ilícito, incentivando, porque quando você diz que até 10% você não pratica, não aplica nenhuma sanção, você está incentivando, principalmente partidos que têm recursos grandes, até 10% você pode cometer ilícito. Então, quando eu verifico regras que levam a esse tipo de consequência, independente da decisão do TSE, cabe ao Ministério Público, a posição do Ministério Público é trazer ao debate para tentar mudar, inclusive, jurisprudências, como foi o caso da questão da nulidade dos votos na eleição proporcional, que agora foi modificado. Então, com essas considerações, neste processo, nós estamos aqui opinando pela aprovação das contas com ressalvas, não estamos nem querendo utilizar essa técnica da desaprovação parcial, por isso estamos afastando a multa, por causa do artigo 37, mas opinando pelo recolhimento do valor de R$ 23.138 e pela suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário pelo período de um mês. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, o vereador Armínio da Roça. Senhor presidente, reiterando as saudações já feitas, cumprimentando o doutor Venzon pela sua brilhante argumentação, pelo seu denodo na defesa de uma causa que tem por correta, e é assim que deve ser a atuação de qualquer um que venha a juízo, que participe da cena judiciária e tenha por correta determinada tese. Há de sustentá-la, e o doutor Venzon, como corriqueiramente o faz, o sustentou com grande brilho. A única divergência, como está dito, diz respeito à suspensão dos repasses do fundo partidário. Mas antes eu coloco brevemente o exame das contas apresentadas. O básico é a origem de alguns recursos em fontes vedadas, e de duas hipóteses. A primeira de recursos que emanaram de pessoas jurídicas. Uma delas, essa primeira hipótese corresponde a R$ 660. Uma delas é de uma pessoa jurídica, de quem foram recebidos 200 e poucos reais. E outra, 400 e poucos reais, vieram do IP e da Secretaria da Fazenda. E o partido argumenta que, na verdade, foram funcionários do IP e da Secretaria da Fazenda que fizeram as doações. Mas a verdade é que a doação está feita no nome das pessoas jurídicas e, de qualquer forma, não atende aos requisitos do artigo 7º e parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da resolução do TSE 23.546. A parte maior, de 20 e poucos mil reais, eu detalho isso, né? Veio das, entre aspas, autoridades, hoje em dia comissionados, que essa parte apareceu posteriormente, por força de diligência requerida pelo Ministério Público. E esses 20 e poucos mil reais vieram, então, de quem não podia fazê-lo, nos termos do artigo 31 da Lei 9.096 de 95, e não incidindo aqui a exceção do doador ser filiado ao próprio partido político. Com o que
e aqui já começando a estabelecer a divergência com a manifestação ministerial, há sim uma consequência para o partido que vai ter que pagar esses valores, não é? Ainda que seja aprovação com ressalvas, mas terá que pagar esses valores. E não parece assim razoável que alguém cometa infringência sabendo que vai ter que depois que arcar com as consequências pecuniárias correspondentes, não é? E com relação à suspensão, então, dos recursos das cotas do fundo partidário, trilho também aqui a orientação firmada nessa corte e no próprio TSE. Fica em torno de 4%. Eu não vejo quebra de isonomia em relação a partidos que tenham recursos menores. A proporcionalidade estabelece a isonomia. Se recebo mais, a proporção vai se exprimir um valor maior, os 10% vão alcançar um valor maior. Essa é a isonomia. E, aliás, também essa isonomia se estabeleceria, e aqui também me chamou a atenção na manifestação do Dr. Vezon, um período de suspensão. Se dirá, bom, mas esse recebeu menos, mas como é mais expressivo, vai ter a suspensão por 2 meses. E esse que recebeu mais, mas como a proporção é menor, a suspensão vai ser por 1 mês. Então, a vingar a tese, também teríamos aqui um tratamento injusto. Na realidade, a justiça se estabelece em adotarmos uma proporção igual para todos, e não estarmos quebrando essa proporção para lá e para cá. Aí, a par de quebrarmos a isonomia, passaríamos a incidir numa quebra em pessoalidade, né? Conforme o caso, é um partido maior, recebe mais recursos, então, a ele estabeleceremos regras diferentes daquelas que estabelecemos quanto ao outro partido, só porque recebe recursos menores. A questão está na irregularidade, não é? Essa sim. E se eu recebo mais, até é natural que os valores da irregularidade possam ser maiores. Se eu recebo menos, seria muito estranho, e tivemos casos aqui de quase 100%, que a irregularidade tisne um valor expressivo daquilo que eu recebi. Então, muito respeitando a manifestação do Dr. Pumes, que sempre ouço com muito agrado, e com muita consideração e com muita reflexão, eu estou, então, em continuar com a orientação dessa corte e aprovar com ressalvas, determinando o recolhimento da quantia de R$ 23.138 ao Tesouro Nacional, mas sem a suspensão das cotas do fundo partidário. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação. Senhor presidente, só para... Nós vamos tratar também do outro destaque, o doutor Fábio vai tratar também ou já está englobado? Sim. Vai, tá. Sim. Vamos vou aguardar o processo normalmente, fazer o julgamento normal. Presidente, eu se me permite, só uma Pois não, desembargador Silvio, pois não. Eu estou acompanhando o desembargador Arminio, mas umas ponderações sempre importantíssimas, como bem enfatizou o eminente relator, trazidas pelo desembargador Venzon. Apenas me parece que o precedente invocado tratava de uma valoração a partir de uma verba que estava afetada, que era justamente em função da valorização e do incentivo das candidaturas das mulheres. Me parece por isto que aquela, se bem apreendi, eu não consegui anotar o trazido pelo Dr. Venzon, mas me parece que realmente aqui nós teríamos, de fato, aquela posição do TSE divergente e tolerante no sentido e diferente, como estabeleceu o Dr. Venzon, e por estas razões é que me parece que o voto trazido pelo desembargador Arminio realmente se está em perfeita consonância com as diretrizes que vêm sendo adotadas, se a memória ou a percepção que tive não me falha. Porque, se bem lembro, realmente em situações quando as verbas eram
como esta, por exemplo, mencionada pelo Dr. Venzon, havia, sim, uma certa relevância ou uma interpretação mais branda por parte do TSE. Então, estou acompanhando o eminente relator, só depois gostaria de ouvi-lo, até em particular, para uma aferição melhor do Dr. Venzon, se efetivamente se aplicaria, haveria uma sintonia entre os precedentes com relação ao que nós estamos examinando. Eu acompanho o relator, eminente presidente. Muito bem. Não havendo mais manifestações sobre esse recurso, então, vamos proclamar o resultado. Recurso 060-02-5988 de Porto Alegre. A unanimidade aprovaram com ressalvas as contas e determinaram o recolhimento da quantia de 23.138 ao Tesouro Nacional. A próxima preferência é o processo número 6 da pauta, também prestação de contas, recurso 060-04-6709, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, e aqui o recurso apresentado pelo Partido Verde. Passo a palavra, então, ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente, renovando as saudações. Neste caso, o Partido Verde trata do exercício 2017, e a unidade técnica verificou o recebimento de recursos de detentor de cargo de chefia e direção no período de janeiro a outubro de 2017, então, eram considerados autoridade pública, conforme a resolução do TSE, então, nesse valor, de R$ 2.203, e no valor de R$ 1.102,93, aí já com a nova redação, né, dos exercentes de cargo de livre nomeação e exoneração. O valor total das irregularidades importa em R$ 3.306. O percentual, nesse caso, é 14,78%, porque o partido recebeu R$ 22.367. Nesse caso, o percentual sendo superior a 10%, estaria no direito de hipótese em que deveria haver aplicação da multa e suspensão de cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses. Aproveitando, então, a sustentação oral também para voltar a fazer o link com o processo anterior, assim, me parece que a questão da isonomia há uma diferença no sentido de que, na medida em que, e aí eu volto a frisar, o artigo 36 não menciona isso, não fala da desaprovação das contas. Na medida em que, para um caso, se aplica a sanção e para o outro não se aplica a sanção, nesse caso, em tese, se for aplicada a sanção aqui, né, nós estaremos aplicando a sanção aqui para o Partido Verde. O outro partido não recebeu a sanção, não terá recebido qualquer sanção. Então, na prática, me parece que aí há a violação da isonomia. Até 10% você não recebe sanção. Se você... Claro, você pode alegar, não, mas a isonomia está em que todos não receberão sanção até 10%. Aí está o princípio da isonomia. Acontece que é muito mais fácil você ficar dentro de 10% porque você recebe um recurso muito grande. É o que a gente pode ver. Então, esses partidos que recebem recursos grandes, eles vão ficar dentro de uma norma que vai permitir a eles não sofrerem a sanção. E partidos que recebem recursos pequenos, partidos pequenos que recebem poucos recursos, eles vão estar mais sujeitos a sofrer a sanção, no final das contas. Né? Então, para mim, isonômico seria, e volto a frisar, porque o artigo 36 permite essa interpretação, isonômico seria se todo aquele que praticasse a irregularidade fosse sancionado proporcionalmente na proporção que essa irregularidade tem em relação às suas contas. Quanto a isso, eu não discordo. Não é porque o valor é alto que a pessoa tem que ser sancionada mais do que o valor. Não, proporcionalmente. Por exemplo, no caso concreto anterior, se a proporção implica numa multa, numa sanção mínima de 1 mês, como a lei dos partidos políticos menciona, que tem que ter uma proporcionalidade de, no mínimo, 1 mês, no máximo 12 meses. Então, se aquele percentual que é baixo, ele não vai ensejar uma sanção de 12 meses, ele vai ensejar uma sanção de 1 mês para aquele partido, mas vai ensejar uma sanção. Vai ter uma sanção para essa conduta irregular. A conduta foi irregular, o partido praticou a mesma irregularidade que esse partido aqui. O PT praticou a mesmíssima irregularidade, mas ele não sofreu, salvo o recolhimento do recurso, que todos têm que recolher, ele não sofreu a punição. Ele não sofreu a punição.
aqui o Partido Verde, em tese, deveria sofrer a punição, porque está acima. Então, alguns vão sofrer punição, outros não vão sofrer punição. Aí, para mim, está a distorção, a quebra da isonomia. E, notadamente, aqueles que não vão sofrer a punição vão ser os maiores, porque a chance que eles têm de ficar dentro de 10% é muito maior do que os menores. Um partido que recebe 20 mil, qualquer irregularidadezinha acaba superando os 10%. E eu entendo que o artigo 36 permite essa interpretação. Se quer aprovar com ressalvas, se aprove com ressalvas. Não se aplica a multa, o 37 impede, mas se aplica a sanção de suspensão de cotas. Ela não exige a desaprovação. E aí nós vamos dar um tratamento isonômico e nós vamos aplicar uma sanção que, no mínimo, reforça e faz o partido pensar duas vezes antes de cometer essa irregularidade. É claro, ele tem que devolver o recurso. Isso aí, de certa forma, coíbe. Se for pego, terá que devolver o recurso. Mas, com a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, isso, sem dúvida, tem um caráter preventivo maior. A aplicação da sanção vai impedir, vai ter um efeito preventivo maior. Quanto à questão dessa técnica de desaprovação parcial, existem outros julgados, assim, que aí eu menciono. Eu entendo que poderia se continuar usando a mesma técnica, aprovação com ressalvas até 10%, mas era o caso de aplicar a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, independente de aprovar com ressalva. Mas, caso se entenda que não é necessária a desaprovação para aplicar a sanção, então existe essa técnica adotada no ano de 2018, mas não foi apenas naquele processo. Nós temos ainda, quer dizer, 2017 temos também, nós temos no ano de 2017, nós temos, separei aqui 3 julgados, né? Nós temos aqui desaprovação parcial, veja, não é desaprovação, não é aprovação, é desaprovação parcial. Nós temos também, em 2017, o processo de prestação de contas 24925, e, salvo engano, esse caso aqui não tem relação com a matéria, é mais a técnica mesmo, de entender que é possível você desaprovar parcialmente as contas. E nós temos também aqui, por exemplo, em 2017, também abril de 2017, prestação de contas 26661, também uma desaprovação parcial. Né? Tem outras também aqui, 2016, desaprovação parcial das contas, estou vendo agora aqui, eu tinha visto, prestação de contas 88.185, né? Também tem, aqui menciona recurso de origem não identificada, outras irregularidades, né? Desaprovação parcial das contas. Mas, independente de usar ou não essa técnica, eu entendo que o artigo 36 não exige desaprovação. Bom, mas no caso concreto, então, feitas essas considerações, o nosso parecer é pela determinação de recolhimento da quantia ao Tesouro, aplicação de multa e suspensão de repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses. É o parecer. Está sem som, senhor presidente. Desculpe. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu também queria fazer uma menção especial a questões que o doutor Fábio coloca e são efetivamente instigantes. Eu percebo, é perceptível e sensibilizo a conduta do MP, que está efetivamente cumprindo com exação não só o seu papel enquanto Ministério Público, mas buscando a melhor aplicação, inclusive do ponto de vista até didático, eu diria, na área eleitoral, do ordenamento jurídico eleitoral. Neste caso, a questão é que, como excedeu aquele percentual tradicionalmente aplicado de 10%, em 14,78%, o voto foi encaminhado e está encaminhado pela desaprovação das contas e também do exercício financeiro 17 e a suspensão das cotas por 2 meses, porque o percentual aproxima-se lá a quase de 15%, que é um critério que a gente tem procurado usar. Portanto, no caso concreto, essa questão que o doutor Fábio traz com muita propriedade e efetivamente ela sensibiliza, e penso que como ela está pré-questionada nessas prestações de contas todas, seja aprovados ou desaprovados, o Ministério Público buscará também, através do recurso cabível, uma eventual revisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas aqui na Corte, e ainda é essa a posição do TSE, tem se utilizado, e me parece que esse é o critério, como o desembargador Armínio trouxe, ainda estou, né? A gente está sempre construindo e buscando evoluir.
Mas aqui nós estamos tratando não propriamente, penso eu, só da questão isonômica, que me parece preservada, mas basicamente da questão, e é por isso, das aplicações de aprovações com ressalvas, que eu digo, não é o caso aqui concreto, mas ela está inserida na nossa discussão, que é o caso da proporcionalidade. O que faz a Corte aqui e o que faz o TSE, se bem compreendo, nos precedentes, é proporcionalizar. E não há critério mais proporcional do que o critério percentual. E é evidente que a expressão monetária vai ser maior quando os recursos são a um partido maior, num pressuposto também que a estrutura partidária e os custos desse partido viabilizam um gasto maior. E como o desembargador Arminio lembrou, nós tivemos caso aqui de receitas pequenas em que praticamente a totalidade chegou a 99%, 98%, porque, evidentemente, então, assim, existe sim a irregularidade. O TSE tem o entendimento de que o recolhimento não é propriamente uma sanção, é uma devolução, porque aquilo estava previsto, mas não deixa de ter aí um caráter de reprimenda, digamos assim, não há um enriquecimento do partido porque a irregularidade foi aceita, ela não está sendo aceita. Então, eu apenas trago também, eu até por isso perguntei se esse processo ficaria ainda em destaque, porque a decisão dele vai na linha tradicional de que, ultrapassado aquele percentual, que evidentemente sempre é um percentual que vem de uma certa discricionariedade, nós temos utilizado esse parâmetro de 10%, pode ser 5%, pode ser 15%. O desembargador Silvio, eu me lembro, é um grande defensor, propugna, inclusive, que naqueles casos de cotas, não sequer se apliquem os princípios da proporcionalidade. Mas, então, eu só quero trazer a contribuição ao debate, e aqui em regime de discussão, o voto como excedeu esse valor. E aqui também, assim, são esses critérios de percentuais, e é isso que me chama a atenção, eles realmente mantêm a proporção equivalente. Então, essa proporção... E aqui trago, o desembargador Silvio também aqui, honrosamente, está ocupando a cadeira de jurista, né, como eu, e o desembargador Miguel, que não sei se está nos assistindo, mas é frequentador assíduo. Nós temos uma regra tradicional, por exemplo, apenas como exemplo, embora tenha exceções, nos critérios de fixação judiciais de sucumbência. Então, aqueles parâmetros, se o valor da causa ou o valor do bem é expressivo, o percentual vai resultar numa expressão monetária expressiva. Se o valor não é tão expressivo, vai proporcionalizar um valor menor. Então, apenas trago essa contribuição, cumprimentando também, sobremodo, a forma como o Ministério Público se coloca na defesa de uma questão que, a seu sentir, é a justiça, é a preservação da isonomia, mas estou mantendo, então, esse pensamento e, no caso concreto, e caminhando à conclusão, pela desaprovação das contas, determinando o recolhimento, senhor presidente, ao Tesouro Nacional, da quantia de R$ 3.471,55 e suspendendo as cotas do fundo por 2 meses em face do percentual de irregularidade. É como encaminho o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado, recurso 060046709 de Porto Alegre, à unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 3.471,55 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses. Colegas, observando que não temos mais algum pedido de destaque, então, se os colegas estiverem de acordo, passaremos, então, o doutor Venzon também não tem mais outro destaque, doutor Venzon? Não tem mais destaque. Obrigado. Perfeitamente. Então, vamos proclamar o resultado dos demais, pois se trata de julgamentos com decisão unânime. Recurso 060-02-87-85, relatoria do desembargador Arminio da Rosa, procedência Novo Hamburgo, à unanimidade, julgaram prejudicado o recurso. Recurso 060-04-34-26, de Viamão, relatoria do desembargador Silvio Moraes,
à unanimidade, não conheceram. Recurso 060060540 de Sobradinho. Relatoria, desembargador Silvio Moraes. À unanimidade, negaram provimento. O 6 da pauta já foi, então passamos ao 7º. Recurso 06001-26006. Relatoria, desembargador Gerson Fischmann, Parobé. Procedência Parobé. A unanimidade, acolheram a preliminar de ausência de interesse recursal e não conheceram do recurso em relação a Alex Luiz de Souza, com fundamento no 4856 do CPC, e no mérito negaram provimento ao apelo do PSD e deram provimento ao recurso interposto por Diego Dalpiva da Luz, ao fim de julgar improcedentes os pedidos condenatórios, afastando a sanção imposta. Próximo é o recurso 060038906, procedência de Bagé, relatoria do desembargador Thompson Flores. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. Recurso 060097676 de Lajeado. Relatoria do desembargador Thompson Flores. À unanimidade, negaram provimento. Recurso 060042372 de São Borja. Relatoria do desembargador Thompson Flores. À unanimidade, deram provimento ao recurso ao efeito de afastar a penalidade de multa, determinando ao juízo da 47ª Zona Eleitoral a regularização da situação cadastral com o levantamento da restrição da mesária faltosa. Recurso 060004379 de Rio Grande. Relatoria do desembargador Amadeu Butelli. À unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Recurso 060063693 de Santa Rosa. Relatoria do desembargador Oyama de Moraes. À unanimidade, julgaram prejudicado. E, por fim, o recurso 060095242 de Passo Fundo, relatoria do desembargador Oyama de Moraes. À unanimidade, julgaram prejudicado o recurso. Bem, colegas, a próxima sessão será no dia 11 de maio, próxima terça-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Boa tarde a todos, até a semana que vem. Obrigado, igualmente. Até lá. Cuidem-se, continuem se cuidando.